O ministro Fernando Haddad afirmou hoje que o decreto que formaliza a sobretaxa de 50% imposta pelos Estados Unidos acabou sendo melhor do que o esperado. Vamos então conversar com o André Anelli, que vai trazer as informações, porque o ministro falou sobre os setores que serão afetados e a proteção a eles. Conta pra gente, Anelli, bem-vindo. É isso mesmo, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou a respeito das exceções que foram feitas pelos Estados Unidos nesse tarifaço de mais de cerca de 50% aos produtos que são importados aqui do Brasil lá para os Estados Unidos. São cerca de 700 produtos que entraram na chamada lista de exceção, principalmente de setores considerados estratégicos, como da aeronáutica e também do agronegócio, como polpa de laranja e também o próprio suco de laranja, que é amplamente consumido pelos Estados Unidos. E, dentro dessa questão, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, considerou então que, como houve exceções para esses setores, o ponto de partida agora seria melhor, ou pelo menos menos ruim para as negociações do Brasil. Só que mesmo assim, alguns outros setores que tiveram o tarifaço de 50% mantido devem ser atendidos pelo governo federal, e o ministro afirmou ainda que é preciso existir sensibilidade, tanto por parte do governo quanto por parte dos americanos nesse momento de negociações. Na última semana, sobretudo nos últimos 10 dias, vamos dizer assim, parecia haver uma abertura maior aos argumentos brasileiros, argumentos da diplomacia brasileira, sobretudo sob a condução do vice-presidente, mas também do Itamaraty, havia maior sensibilidade. Nós não sabíamos se isso ia se traduzir já, numa mudança de postura. Então, é bom que o ponto de partida seja melhor. Mas eu repito, o ponto de partida é melhor do que se esperava, mas nós estamos longe do ponto de chegada, então vai exigir muita negociação. Mas são duas nações, eu sempre faço questão de frisar, são duas nações que têm 200 anos de bom relacionamento. Então, se isso for levado em consideração, não há como não chegar a um bom acordo. O ministro da Fazenda também comentou a reunião que deve ser feita ainda sem data estabelecida com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, também com toda a equipe dele, no sentido de debater esse tarifaço imposto pelos Estados Unidos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, garantiu também como uma prioridade a continuidade dessas negociações e a manutenção do diálogo. Às vezes o setor é muito pequeno, aí você fala, ele não precisa priorizar, mas às vezes ele é muito frágil. Então tem setores que na pauta de exportação ele não é significativo, mas o efeito sobre ele é muito grande. Então é isso que está sendo feito pelo MIDIC e pela Secretaria de Política Econômica, para que nós possamos, no anúncio do plano de contingência, delimitar as linhas de crédito, o apoio que vai ser dado a cada um, e a cada um segundo essa necessidade, porque às vezes o setor é pequeno, mas é importante para o Brasil manter os empregos e tal. Então isso está sendo feito. E, como disse então o ministro da Fazenda, existe já uma mobilização por parte do governo federal para fazer com que as empresas que dependem das exportações aos Estados Unidos, como por exemplo aquelas que exportam carne in natura e que vão sofrer maior com esse tarifaço, que elas sejam compensadas de alguma forma para que mantenham as portas abertas e também os empregos gerados aqui internamente. Evandro. Anelli, o ministro também falou sobre a sanção contra o Alexandre de Moraes, né? Falou sim, o ministro Fernando Haddad disse que qualquer eventual transgressão, abuso, irregularidade que venha a ser cometida pelo judiciário deve ser debatida no âmbito da Organização das Nações Unidas, na ONU, e não por conta de tarifas impostas unilateralmente, como aconteceu no caso dos Estados Unidos. O ministro Fernando Haddad também seguiu o tom de discurso de outras autoridades brasileiras, como já no dia de ontem haviam manifestado a solidariedade ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, dizendo também que o trabalho dele
até o momento tem sido irretocável e não seria justo, então, esse tipo de aplicação de sanção. O ministro acabou se manifestando a respeito desse posicionamento dos Estados Unidos e a gente confere um trecho agora. Nós somos signatários das convenções internacionais. Você não precisa ficar sequer preso a... Você tem uma legislação ampla de defesa dos direitos no Brasil. Talvez o Brasil seja uma das democracias mais maduras do mundo. Ao contrário do que a ordem executiva faz crer. É um dos países mais democráticos do mundo hoje. O Brasil é signatário de todos os acordos internacionais. Então há muito aí caminho para buscar reparação quando uma injustiça está sendo cometida. Não parece ser o caso. E é por isso que nós temos que explicar que a perseguição ao ministro da Suprema Corte não é o caminho. Lembrando que a argumentação que vem sendo apresentada pelos Estados Unidos é justamente de que haveria, então, decisões arbitrárias por parte do ministro Alexandre de Moraes, principalmente no âmbito do processo que avalia se houve ou não e julga nesse momento a tentativa de golpe de Estado aqui no país, tentativa essa que teria sido movida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e também por apoiadores dele. O que Donald Trump vem defendendo na última carta, inclusive, que foi endereçada ao presidente Lula no último dia 9 de julho, é que se trata de uma caça às bruxas. Por outro lado, o ministro Fernando Haddad, acompanhando mais uma vez o discurso de todo o governo, tem dito que a soberania do país não está em discussão nesse momento. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Um abraço para você. Fábio Piperno, qual você acha que deve ser a estratégia do governo federal agora de comunicação e de articulação com o governo norte-americano para baixar as tensões e conseguir uma negociação que também inclua aqueles produtos que ficaram de fora da isenção do tarifaço de Donald Trump daqui a 5 dias? Bom, primeiro que ontem houve o encontro do chanceler Mauro Vieira com Marco Rubio, ao contrário do que se dizia, de que não havia canal algum, que ele não seria recebido, foi, né? Recebido por Marco Rubio. Então, veja, o governo brasileiro tem que, obviamente, procurar se colocar à disposição para conversar. Eu acho que essa disposição para o diálogo, ela é importante. Agora, também não resolve tudo. Mais do que ficar tentando convencer o governo Trump, que age movido aí por outras motivações, é buscar exatamente em parceiros americanos canais de interlocução e também de lobby. Porque, por exemplo, quando o setor cafeeiro aqui do Brasil recebe esse tipo de taxação, ele vai arcar sim com uma parte do prejuízo, embora esse seja um produto também cobiçado por outros mercados, mas, sobretudo, é algo que também acarreta prejuízos às cadeias de produção dos Estados Unidos. Então, é lá onde o governo brasileiro e os produtores nacionais têm que agir. Piperno mencionou essa reunião de Mauro Vieira. E o chanceler Alan Gani falou que é preciso separar as duas questões que hoje, digamos, assolam o Brasil. A sanção contra o ministro Alexandre de Moraes, da sanção tarifária contra a economia e os produtos brasileiros. Mas os motivos que levaram a ambas as sanções, eles estão correlatos, eles se misturam. Dá para dividir as duas coisas nessa negociação? Porque o chanceler Mauro Vieira diz que uma não vai influenciar a outra, mas não me parece o caso quando a gente olha para os Estados Unidos. Evandro, a sua pergunta é muito importante. Inclusive, eu fiz um comentário nesse sentido no Jornal da Manhã, que foi o seguinte: todas essas exceções que ocorreram com o tarifaço aí de 50%, além da boa notícia, né, das próprias exceções, 700, também teve uma boa notícia porque eu interpretei que houve sim uma separação por parte do governo norte-americano. Ou seja, as exceções aconteceram praticamente ao mesmo tempo com a tal da Lei Magnitsky, né? Então significa que para o governo americano houve o seguinte entendimento: uma punição, uma conduta individualizada, vamos punir individualmente um ministro, mas não vamos punir a população brasileira. Caso contrário, não teriam dado
todas essas exceções que deram e abriram um canal de negociação. Então, eu entendo que o gesto de ontem foi justamente na tentativa agora de limpar a área, de separar essas duas questões e manter o tarifaço muito mais agora no campo econômico e também geopolítico, que é o que eu acredito que seja a razão estrutural para a tarifa de 50%. José Maria Trindade, o governo federal se manifestou por meio de uma nota, dizendo que nada atacará a soberania do Brasil. Mas a gente viu nos bastidores um furor muito maior do que o que foi representado ali naquela nota assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E até os discursos de Lula ficaram muito diferentes. Antes era trucar o Donald Trump, era meter o zap na testa do Donald Trump. Na nota já há uma moderação maior. Qual caminho será o escolhido? Pois é, foi uma nota muito bem estudada. Me disseram que houve vários ensaios para elaborar essa nota, exatamente para não atacar diretamente o presidente Donald Trump, mas deixar a impressão de que o Brasil tem a sua autonomia e preserva muito a sua política interna e mostrar principalmente a diferença entre os poderes, né? Então foi uma nota considerada ali dura, o próprio governo dizia que queria uma nota dura, mas nada diretamente em choque com Donald Trump. O presidente Lula quer demonstrar que o Brasil tem um funcionamento de cada poder, mas que politicamente, nesse caso, está unido. E a ideia era fazer uma nota conjunta, mas não deu certo. Não deu certo fazer uma nota conjunta. Mas é possível, sim, alinhar pontos de defesa entre o Supremo, o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Na verdade, esses últimos acontecimentos surpreenderam muito, porque havia a possibilidade, né? A gente já falava aqui sobre a possibilidade destas sanções contra ministros, e era plural, né, do Supremo Tribunal Federal, mas ninguém imaginava que ela viesse dessa forma e contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. De qualquer maneira, houve, como disse o Alan, essa separação do debate político, da sanção política, que é o caso do ministro Alexandre de Moraes, e do caso do debate sobre as sanções econômicas, que é a história das tarifas. E, por outro lado, também, o debate sobre tarifas parece que racionalizou. E há quem diga por aqui que esse debate pode se estender a outros setores, ou seja, debater tarifa a tarifa, setor a setor. Isso é importante porque um corte geral nunca é inteligente, porque pode desprezar pontos importantes e pegar outros que não são tão importantes assim para o Brasil e para os Estados Unidos. O que fica dessa história toda é que a equipe econômica se atentou para diversificar a pauta de exportações. O governo já considera que a pauta brasileira está aberta, diversificada, mas o alarme é a China, porque se a China, neste momento, tomar uma decisão parecida com a dos Estados Unidos, aí, meu amigo, a economia fica muito má. Como é que você avalia, Bruno Musa? Bom, eu acho que o Brasil continua lendo, ou melhor, o governo brasileiro continua lendo todo esse cenário de uma maneira equivocada. E aqui eu coloco o Brasil, porque ele é representado, essa figura de linguagem, ele é representado por aqueles burocratas que lá estão, que tomam as decisões por todos nós, né? Portanto, o Brasil aqui, infelizmente, é representado por poucos. Nesse meio tempo, a gente vê o Haddad falando, e me chamou a atenção aqui, ele falando, o Brasil é o país mais democrático que tem, porque nós somos signatários da maioria dos tratados. Vamos lá, vamos analisar tudo isso, porque quando ele fala essa fala, me parece realmente que todos nós nos sentimos envolvidos com isso. E um tratado nada mais é do que um acordo assinado entre poucos com outros países. Quem são esses poucos? Muitas vezes são políticos, e aqui talvez o Zé Maria sabe falar o número melhor que eu, dos 513 deputados, mais da metade, acredito que por volta de 70%, foi eleito pelo coeficiente eleitoral, que eu considero que é uma distorção também do sistema político brasileiro. Não foi pela quantidade de votos como um todo. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que
isso tudo gera distorções no que nós consideramos decisões de um país como um todo, que nós temos que sofrer as consequências desses atos e muitas vezes não podemos nos interferir. Ser signatário de tratados não significa que nós sejamos um país altamente democrático. Eu, por exemplo, moro num condomínio de 9 casas, me sinto muito mais bem representado lá do que em relação a Brasília, que se eu for para lá, ninguém vai escutar as minhas próprias vontades. Então fica muito claro para mim, assim como o Zé Maria acabou de colocar, que a parte econômica das tarifas, elas vêm se resolvendo. Já quase 40% da pauta exportadora do Brasil vai ficar isento e agora o Lutnick deu sinal de que o café também pode vir a ser isento. Portanto, o cenário se afunila cada vez mais para ser realmente o que a gente vem falando aqui. O problema é geopolítico e se o governo brasileiro não continua entendendo isso, as sanções continuarão acontecendo. Mas aí eu fico me perguntando se essas ações de Trump... Como é que é o nome daquele... como é que é aquele ditado mesmo? A montanha pariu um rato, né? Eu acho que é assim o ditado, né? Porque a gente falou tanto sobre essa movimentação e sobre a necessidade do governo federal de buscar uma articulação. Vimos vários artigos sobre... Já faz 20 dias que as tarifas foram anunciadas e Lula não se movimentou, o governo brasileiro está inerte. E aí, sem se movimentar, muitos produtos, quase 700, já saíram isentos nessa lista, fora aqueles que ainda podem ficar. E aí nós até comentamos, mesmo sem falar nada, conseguimos um acordo melhor do que a União Europeia, que ficou discutido durante dias. Então, havia motivo, de fato, do governo federal se mobilizar, Bruno Musa, no teu ponto de vista? Não, o Brasil, na minha opinião, ele parecia aquela criança, ou melhor, a figura do nosso governo, ele parecia aquela criança que não é chamada para dar opinião, mas fica lá levantando a mão o tempo todo. Deixa eu opinar, deixa eu opinar, deixa eu opinar. Fica quieto, você não foi chamado. Você não precisa tomar um lado ou outro. O problema foi o quê, então? A retórica do presidente Lula para Trump? Desde sempre, o que o Alan muito bem coloca. O que aconteceu naquele inteirinho entre nós termos 10% de taxa e 50%? A bateção do Lula nos BRICS contra o dólar. Inadvertidamente. Simples assim. E para você, Piper? Eu acho que o Brasil tem que seguir o caminho, aquilo que ele acha melhor. As tarifas, elas são uma sanção, sim, a muitas discordâncias que o imperador do mundo tem em relação ao Brasil e a outros países. Agora, há também uma reação já de várias nações contra isso e ele sabe que, primeiro, ele vai receber contestações internas. A gente estava falando aqui há pouco aí da questão das ações que estão chegando aos tribunais americanos. Segundo, não adianta ele tentar se achar de novo o cowboy do mundo, o xerifão do mundo, porque aqueles que têm altivez, aqueles países que pensam diferente, têm todo o direito de agir, de se organizarem de forma diferente. Não é o episódio de tarifas que vai, por exemplo, minar as discussões a respeito do BRICS Pay, para pegar um caso aí. Outra coisa, a questão das tarifas, ela vai ter, em breve, para o governo americano, um efeito contraproducente. Por quê? Porque também vai acelerar a organização, a formação de novos blocos. Na semana passada, o presidente da Comissão de Comércio da Comunidade Europeia, da União Europeia, do Parlamento Europeu, esteve aqui no Brasil, um deputado alemão, dizendo o seguinte: olha, nós vamos fechar esse acordo até o final do ano. Inclusive, nós acabamos de redigir a parte europeia do texto. E ainda ele fez a seguinte menção: olha, está muito bom. Antes do Natal, a gente tem a expectativa de fechar isso. Ótimo para todo mundo. Ótimo para todo mundo. Agora, talvez seja muito mais produtivo para um país buscar parceiros que não tentem, de alguma forma, tratá-los com esse nível aí de vassalagem.